E já estamos na sexta-feira, semana muito diferente, passou voando com carnaval, feriado, jogo na segunda-feira e depois de amanhã, Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco começam a definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. Pouquíssimo tempo depois de terem também se enfrentado numa semifinal de Copa do Brasil, naquela oportunidade o Vasco acabou sendo finalista contra o Corinthians. E quando eu falo de clássico, jogos desse tamanho, jogos que definem um finalista ou que decidem o título, eu sempre tomo muito cuidado em relação a favoritismo, porque clássico para mim raramente há um favorito. Obrigação, então, eu evito usar esse termo no futebol, porque você tem obrigação de vencer até a página 2, porque do outro lado tem um adversário. Mas a realidade de momento é de um Fluminense que começa 2026 como um protagonista. É claro, muito cedo ainda, o carnaval mal acabou, ainda nem chegamos no mês de março. As principais competições estão por vir. O Campeonato Brasileiro já começou, mas apenas 2 rodadas ali. Enfim, é muito cedo para cravar qualquer coisa. Mas é inegável que o Fluminense vive a sequência de um trabalho consolidado, de um grande trabalho sob o comando do Zubeldia, dentro dessa sequência histórica de vitórias em casa. E não só por isso, não só pelos resultados. É porque o Fluminense vem jogando um bom futebol. Um futebol convincente. Um futebol que passa, acima de qualquer coisa, segurança. Segurança de um time que está claramente competindo e que pode enfrentar qualquer outra equipe, mesmo ainda tendo os seus problemas para resolver. Do outro lado, o adversário em crise extrema, com um treinador que cada vez mais está abalado no cargo, que a gente conhece muito bem, que é o Fernando Diniz, que acabou de ter uma saída repentina de um ídolo deles, que é o Felipe Coutinho, um clima de total incerteza, instabilidade e justamente o oposto do que o Fluminense vive hoje, de insegurança. Insegurança sobre o que esse time do Diniz pode render diante de uma equipe que vem num bom momento como vem o Fluminense. Então, isso aqui são fatos, são realidades. É o que o campo está mostrando, é o que os resultados estão mostrando. Mas quando você vai para um clássico, normalmente essas diferenças tendem a diminuir. É natural, né? Porque é uma motivação diferente você ir para um jogo mata-mata e enfrentar o rival. E no caso do Vasco, pode ser uma grande oportunidade de sobrevida para o Diniz. Eu acho que dificilmente o Diniz vai sobreviver a uma eliminação para o Fluminense. Se os jogadores ainda estão fechados com ele, se eles podem enxergar esse confronto justamente como uma oportunidade de renascer. E eu estou falando isso porque eu vi ontem uma participação da Bárbara Coelho na Cazé TV, no programa deles, falando que o Fluminense tem obrigação de vencer o Vasco justamente por esse cenário. Vou trazer aqui o que ela disse exatamente, porque isso eu acho que faz primeiro a gente iniciar um debate e depois ligar também o sinal de alerta. Vamos ver o que disse aí, vamos ouvir o que disse aí a Bárbara Coelho. E o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Vasco. Que? Opa! Tem. Calma. Tem obrigação. Diretor! Eu gosto. Cut! Corta, diretor. Tem obrigação. Ó, obrigação é a palavra. Sim, hoje o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Vasco. Não joga o melhor futebol do Brasil? O Vasco não vive um momento de crise? Um momento muito conturbado? De saída de jogadores importantes, saída de jogadores. A hora do Fluminense mostrar que vive uma boa fase é diante de um clássico decisivo contra um grande rival. A verdade é essa. A Bárbara, aqui numa outra fala recente também, na Cazé TV, que repercutiu muito, viralizou muito, sobre o constrangimento, o suposto constrangimento que a mídia tradicional, que alguns jornalistas têm de admitir que o Fluminense joga hoje o melhor futebol do país, que está numa grande fase, que é um time realmente competitivo, que é um time que está mostrando em campo um futebol convincente, enfim. Isso foi uma fala que acabou viralizando muito. Sobre essa questão de obrigação, como ela fala, o momento de cada um, a realidade de cada um, isso não há como negar. E
também a gente tem que colocar dentro da análise de um jogo desse. Porque senão a gente vai partir pro clichê, né, de uma análise muito simplória, de que clássico é tudo igual, não tem favoritismo, tem que respeitar. É claro que tem que respeitar. Mas hoje a gente tem uma realidade de um time que é bem treinado. E hoje apresenta um padrão tático defensivo, um padrão tático ofensivo, que a gente não tem visto no rival. Isso é um fato. Agora, é claro, o futebol ele permite tudo. Eu vou trazer um detalhe aqui de bastidor para vocês, que por si só, ele não garante nada. Porque as coisas acontecem dentro de campo. Você tem que fazer prevalecer a sua força dentro de campo. Mas internamente no Fluminense, há ainda uma ferida que está aberta desde aquela eliminação na Copa do Brasil. Porque os jogadores, o Fluminense como clube, os jogadores, comissão técnica, todos acreditavam muito naquele título. E a forma como veio a eliminação, alguns jogadores sentiram demais. Principalmente John Kennedy, Canóbio, pênaltis perdidos. Isso, obviamente, traz um peso muito maior. Mas alguns jogadores não esqueceram aquela noite. E estão fazendo deste confronto uma oportunidade de uma grande revanche. Eu acho que ninguém vai vir a público falar isso, dificilmente vai ocorrer. E apesar de não ter, exatamente, das competições não terem o mesmo peso, né? Isso é evidente, a Copa do Brasil, Campeonato Carioca, mas, cara, você está eliminando o rival, você está indo para um final de uma competição que o Fluminense tem totais condições de ganhar. Porque o próprio Flamengo não tem jogado essas coisas, apesar de ser uma equipe muito forte. Então, evidentemente que tem um valor. Assim como tem um peso muito grande, ser eliminado pelo Vasco novamente. Então, isso está gerando nos bastidores do Fluminense um sentimento de entrega máxima para eliminar o Vasco e chegar nessa final de Campeonato Carioca. Alguns jogadores ficaram realmente mexidos com aquela eliminação, sentiram muito, o baque foi grande, a porrada foi grande e vão fazer de tudo para que o destino seja diferente a partir já deste próximo domingo. Mas por que eu falei que não adianta, não basta só isso? Isso para mim é um bom sinal, excelente sinal. Por mais que não sejam competições do mesmo peso, quando você tem pela frente um rival estadual, você tem que tentar, um rival local, né? Você tem que tentar ganhar todo e qualquer jogo. O Fluminense ele enfileirou uma sequência de grandes resultados em clássicos quando encarava todo e qualquer clássico de maneira diferente, como o campeonato à parte. E tem que fazer isso, e vai ter que fazer isso nesta semifinal. Mas não adianta se as coisas não acontecerem em campo. Se o time não apresentar o mesmo padrão, o mesmo nível de atuação, de concentração, de organização que apresentou em tantas boas atuações que tivemos recentemente. Essa questão que a Bárbara trouxe de obrigação, eu acho que isso vale muito para o externo, para o debate externo. O jogador tem que entrar em campo, focar em fazer o seu melhor. Acho que num jogo Vasco e Fluminense, mesmo o Fluminense estando melhor, é muito difícil falar em obrigação num cenário desse. Mas o Fluminense tem, na minha opinião, carrega para esse jogo uma pressão maior e uma responsabilidade maior pelo resultado, por tudo que aconteceu num passado bem recente na Copa do Brasil. E aí é saber transformar isso em algo positivo, o que nem sempre é simples. E aí olhando para o que mudou nos times de lá para cá, o tempo é curto, né? Parece que foi ontem aquela semifinal de Copa do Brasil. A janela ainda está em andamento, os elencos ainda estão sendo construídos, pode pintar uma novidade aqui e lá, mas hoje o que a gente tem de realidade, em termos de estrutura de elenco, é um Vasco, na minha opinião, mais enfraquecido. Muito mais enfraquecido do que o Fluminense. Por que eu estou falando isso? Eles perderam 2 jogadores importantíssimos. O Ryan, que era o melhor jogador do time, foi vendido. E agora essa saída do Felipe Coutinho, não que o Felipe Coutinho estivesse jogando muito, mas até então ele era uma referência. Era titular do time. E é uma saída, é como a saída do Thiago Silva, do Marcelo,
é uma saída que mexe com os bastidores. Né? Não tem como isso não afetar o ambiente de uma forma geral. Para além da questão técnica. Mas tecnicamente é isso. São as duas saídas que o Vasco certamente vai sentir mais. De lá para cá. Foi o que mudou. E a saída do Rayan, até agora, estão perdidos. Não se encontraram. Né? O Vasco não começa bem a temporada. Do outro lado, tem um Fluminense que perdeu basicamente Thiago Silva. De jogador relevante, o Fluminense perdeu o Thiago Silva. É claro que é uma perda relevante, óbvio. Muito grande. Faz falta? Claro que faz falta. Mas no mais, a base ela tá mantida. O Martinelli, o Hércules agora tá voltando de lesão, né? Mas, enfim, o Bernal tá ali bem, mas o Hércules está no elenco, pode até eventualmente jogar. A Costa, os atacantes, ganhou reforço, né? Na verdade, tem reforço que hoje ainda não são titulares. Jogadores como o Savarino e como o Arana. No ataque, dá para dizer que o Fluminense melhora. O Fluminense tinha Everaldo. E agora tem o John Kennedy que está tentando e está buscando e acredito está reencontrando o seu melhor momento, o seu melhor futebol. Então, além não é só um bom momento. Eu vejo hoje o time do Fluminense como uma equipe mais forte que a do Vasco em termos de jogadores também. Traçando aí um comparativo em relação aos jogadores que chegaram, jogadores que saíram das duas equipes. Bem breve aqui, sem aprofundar tanto, os elencos, né, sofreram outras mudanças, o Fluminense, muitos jogadores saíram, mas estou me atendo aqui às mais relevantes. Então a gente tem para esse confronto, para esse clássico, realidades bem diferentes. O Fluminense num momento muito bom, de viés de subida, de crescimento, de evolução, de consolidação do trabalho do Zubeldia. Do outro lado, um time abatido, um time com o seu treinador ameaçado no cargo, perdendo o seu ídolo, o seu principal jogador, ainda tentando se encontrar, tentando, de fato, começar o ano de 2026, só que com a bola rolando é necessário você provar que realmente é melhor em campo. É encarar o jogo como se fosse o último da vida de cada um, que é o que eu acho que muitos jogadores ali vão fazer por tudo que eles sofreram no ano passado. E isso, por si só, resolve? Não resolve. Mas, sem dúvida alguma, é um grande passo, é um grande primeiro passo para a gente chegar nessa semifinal de Campeonato Carioca. Hoje o técnico Luiz Zubeldia comanda mais um treino no CT Carlos Sachiri. A gente já deve começar a ter algumas informações em relação à escalação que ele vai trazer e, claro, ao longo do dia, também com possíveis, quem sabe, novidades do mercado, a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Se você puder, deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e o seu comentário, como sempre, claro, é muito bem-vindo, tá? Tamo junto, um abraço, valeu!